Sejam mais uma vez bem-vindos ao blackscreen.pt. Eu sou o Vítor Ferreira e, como habitualmente, estou aqui com mais um podcast, um tutorial sobre o programa Audacity, ou mais corretamente em inglês Audacity. Nós é que vamos aportuguesar o nome do programa ao longo do tutorial para contextualizarmos melhor esta informação. Para começar, eu vou dizer que este tutorial foi elaborado com base não só no menu do programa, mas também em algumas ajudas que eu fui recebendo de utilizadores mais experientes. Estou a falar de dois utilizadores cegos no Reino Unido, Jim Gamage e também David Bales. Este último escreveu um documento em HTML, um texto que serve de guia para utilizadores do Audacity com o leitor de ecrã JAWS. Nós, nestas demonstrações, vamos utilizar o leitor NVDA com a mais recente versão de 2015. Sugerimos também a quem nos ouve que nos acompanhe em estéreo, porque assim vai poder perceber melhor certas demonstrações que aqui vamos fazer no que diz respeito à separação de canais e ao trabalho do espectro estereofónico. Vamos fazer aqui algumas... Nós não vamos abordar todos os menus do programa, vamos falar das funções mais simples. A única coisa mais específica de que vamos tratar aqui em certa altura é o trabalho com multipistas, mas... Enfim, vamos tentar manter as coisas o mais simples possível. Algumas configurações também vão sendo dadas à medida que vão sendo precisas para que possamos contextualizar melhor a informação do tutorial. Agora aqui fica o meu e-mail para que vocês possam enviar-me alguma sugestão ou até eventualmente esclarecer alguma dúvida ou quem sabe esclarecer-me a mim próprio, porque pode haver alguma informação que ou já não esteja atualizada ou seja incorreta. Enfim, nós aqui fazemos o possível para dar a informação mais correta que possamos, mas pode haver utilizadores mais experientes que nos fornecem informação para complementar aquilo que deixamos. Portanto, aqui fica o meu contacto, vitorflash@netcabo.pt, sem esquecer a página de comentários do Black Screen, que está sempre ao dispor de todos. Vamos então começar a falar concretamente do Audacity. Em que sentido é que ele é diferente de outros programas de gravação / edição de áudio? Ele é diferente porque tem a funcionalidade multipistas. E essa também vamos falar dela em algum momento aqui neste tutorial. Vamos enumerar 7 prós e 6 contras deste programa. E começamos já pelo pró número 1. O Audacity é um programa gratuito. E isso faz dele realmente um programa muito aliciante. E além de ser gratuito, está em português e é um programa que é muito profissional nos seus menus e também naquilo que faz. É o Pro número 1. Portanto, é fácil, temos o programa em português, não precisamos de pagar licença por ele e temos um excelente instrumento para trabalhar. Pro número 2, não tem assistentes muito complicados de configuração, aqueles wizards muito difíceis de compreender e que são postos nos programas muitas vezes para ajudar e às vezes acabam por complicar um pouco mais do que realmente ajudam. Quando abrimos o Audacity, aquilo que está disponível é imediatamente a faixa, a tabela de faixas e também o botão de gravação. Podemos começar a trabalhar automaticamente sem configurações adicionais. Para o número 3, o Audacity é um software multiplataforma, trabalha no Windows, trabalha também no Linux e no Mac e o funcionamento, o modo de operação do programa é muito semelhante nos 3 sistemas operativos. Portanto, não importa se tem um computador Mac, um computador Linux ou o clássico Windows, o Audacity funciona nas 3 plataformas e o modo de operar não varia muito, até mesmo as teclas de atalho. Para o número 4, no Audacity, o editor multipistas e o editor Wave estão numa única interface. E para quem está habituado a utilizar este tipo de programas, normalmente estas funcionalidades têm cada uma a sua operação específica. Aqui no Audacity, temos na mesma janela e na mesma interface a possibilidade de editar quer o áudio, quer a pista. E não vamos adiantar muito mais em relação a isso, porque vamos falar das duas coisas durante estas demonstrações. Para o número 5, a grande maioria das funções são acessíveis por teclado e os comandos são personalizáveis, o que significa que ainda por cima podemos alterar alguma tecla com que não estejamos bem familiarizados ou então até alguma tecla que esteja associada a outra aplicação e que não tenhamos a possibilidade de mudar. Portanto, aqui no Audacity está praticamente tudo acessível por teclado e os comandos são personalizáveis. Para o número 6,
Aqui temos algumas funcionalidades interessantes para a recuperação de antigos discos ou cassetes, como por exemplo a gravação programada no tempo. Vamos falar disso também mais adiante. Por fim, o Pro número 7. O Audacity tem uma funcionalidade de gravação ativada por som. Isto significa que quando estamos a gravar e temos a necessidade de parar ou de pensar no que vamos dizer a seguir, o Audacity também automaticamente pode fazer uma pausa e retoma a gravação só quando nós retomamos o discurso. Podemos configurá-lo desta maneira e assim poupa-nos trabalho e poupa-nos tempo de edição. Por acaso, para estas gravações eu não estou a utilizar o Audacity, como é óbvio, vou utilizá-lo apenas para as demonstrações, mas se eu estivesse a utilizá-lo como faço noutros podcasts, eu teria esta possibilidade. Agora vamos aos contras, porque não há bela sem senão. Contra número 1, não é tão intuitivo na edição e na seleção. Este programa tem uma mecânica um bocadinho diferente de outros gravadores e editores, é um bocadinho mais difícil de perceber como tudo funciona, mas uma vez estando familiarizado com a edição multipistas ou com a forma como o áudio é editado e selecionado, nós vamos lá chegar. Contra número 2, tem poucos efeitos embutidos e os que tem não oferecem grande qualidade. É verdade, um programa gratuito, não é de esperar muito mais, tem uma grande qualidade na forma como trabalha, mas os efeitos que oferece não são de grande qualidade e não são muitos. Pode-se compensar isto com a instalação de alguns plugins, deles alguns são de grande qualidade, reverbs, limitadores, compressores, etc. Contra número 3, é preciso instalar alguns plugins para funções como, por exemplo, a compressão de som, reverbs, tratamento de som em algum tipo de equalização. Convém instalar esses plugins e, às vezes, há alguma incompatibilidade ou pode haver alguma incompatibilidade que causa lentidão no processamento e até crash no programa. Pode acontecer. Eu, felizmente, não tenho tido graves problemas com crash, mas, enfim, há algumas situações em que isto é reportado. Contra número 4, o Audacity não tem uma função autosave. E é uma pena, porque nós podemos programar uma gravação no tempo, podemos programar a duração e o final, mas não podemos fazer com que o Audacity salve automaticamente o resultado. Há programas que o fazem, como por exemplo o Goldwave, e são também programas de muito baixo custo. Talvez seja uma proposta a fazer a quem desenvolve o Audacity para incluir no programa esta função autosave. Contra número 5, lentidão no processamento e crashes súbitos podem acontecer. Eu já referi aqui a questão dos plugins e de alguma instabilidade que as versões anteriores tinham. Esta versão 2.1.0, estou a trabalhar com ela já há algumas semanas e não tenho notado grande problema. Portanto, isso talvez fosse um contra das versões anteriores que nesta versão está a ser corrigido. Por fim, contra número 6, algumas funções na barra de ferramentas são inacessíveis para pessoas cegas ou com baixa visão pelo teclado. Este problema também é ultrapassável porque nós podemos selecionar e tratar áudio independentemente da barra de ferramentas, podemos utilizar mesmo outras funções. Mas, enfim, é outro contra a ter em conta, digamos assim. E deixamos aqui 7 prós e 6 contras do Audacity. A instalação é muito simples, é intuitiva e podem encontrar o Audacity indo ao Google e escrevendo Audacity. Baixam o ficheiro executável, instalam-no no computador ou então, se preferirem, podem baixar a versão portátil, a versão que pode depois trabalhar a partir de uma pendrive ou de um disco externo, que de facto também funciona muitíssimo bem e dá muito jeito porque se pode operar a partir de qualquer sistema. Quando o Audacity é aberto a primeira vez, vai aparecer uma janela de boas-vindas e uma ajuda breve que podemos ler, ou então podemos dispensá-la com a tecla Escape e configurá-la também para não voltar a aparecer, desmarcando a respectiva caixa de verificação. E então eu vou abrir aqui o Audacity. Audacity 6 de 22. Tem aqui o seu atalho no ambiente de trabalho, eu vou fazer Enter. De Audacity, panel, ver faixa tabela. E aparece-me aqui uma indicação, ver faixa tabela. O NVDA diz isto e aquilo a que se refere é exatamente a tabela de faixas.
é a janela principal, ou um dos componentes da janela principal do Audacity. Eu agora posso fazer Ctrl F6, porque a janela principal do programa tem 3 componentes, esta tabela de faixas. Vou fazer Ctrl F6. Doca de ferramentas. Audacity seleção toolbar. Tamanho botão de opção marcado. Agora aparece-nos a barra de seleção. Ele até lhe chama doca de ferramentas. E agora vou fazer novamente Ctrl F6. Doca de ferramentas. Audacity control toolbar. Pausa botão. E aparece-nos outra barra de ferramentas. Com Ctrl F6 navegamos assim entre estes 3 componentes da janela principal do programa. Se eu quiser voltar atrás, eu faço Ctrl Shift F6. Mas como eu estou mais perto aqui da tabela de faixas, basta-me fazer uma vez Ctrl F6 e estou novamente lá colocado. Panel, ver faixa tabela. É a partir daqui que nós vamos trabalhar. O uso do Audacity, e especialmente a gravação em MP3, implica também a instalação de um plugin chamado Lame Encoder, L-A-M-E, e que está disponível na internet. Podem ir à procura dele no Google ou simplesmente no Audacity, quando quiserem guardar um ficheiro com a extensão MP3, e se fizerem mesmo isso e não estiver lá instalado o plugin, ele vai abrir a janela para ser descarregado e instalado este mesmo plugin que fica lá no computador, pronto para ser usado com o Audacity, e assim vão poder salvar os vossos ficheiros no formato comprimido MP3. Bom, vamos agora falar da gravação. Por defeito, quando nós temos uma só placa de som no computador, o Audacity agrega-se a essa placa. Se nós tivermos mais do que uma placa de som, vai ser preciso configurá-la no computador. Escolher aquela que queremos como dispositivo de gravação ou dispositivo de reprodução. E vamos, depois desta explicaçãozinha breve e da apresentação do programa, fazer a nossa primeira gravação no Audacity. Vamos colocar já a mão na massa. E para começar a gravar, eu pressiono, desloco-me aqui para a tabela de faixas, aliás já estou nela, e vou pressionar a tecla R. Faixa uma linha não selecionado. Esta é a primeira gravação que estamos a fazer no Audacity. Com base nesta primeira gravação, vamos também aprender a navegar num ficheiro. Para pausar a gravação, basta-me pressionar a tecla P. E o mesmo acontece na reprodução. Para fazer stop à gravação, pressiono a barra de espaços. E é isso que eu vou fazer neste momento. Pronto, fiz então a primeira gravação aqui no Audacity, pressionei a barra de espaços, fiz stop e agora vamos ouvir aquilo que gravamos. Atenção. Esta é a primeira gravação que estamos a fazer no Audacity. Com base nesta primeira gravação, vamos também aprender... Ok, como vocês estão a ver, pressionando a barra de espaços nós podemos fazer play stop. Se eu quiser pausar, faço P. E se eu quiser navegar entre as várias partes deste registro sonoro que eu aqui fiz, eu desloco-me com as setas para a frente e para trás, utilizando a seta direita e a seta esquerda. Esta nesta primeira gravação, vamos também aprender a Utilizei navegar a tecla, a seta direita, e agora estou a utilizar a seta esquerda para me deslocar para trás. Posso fazer a mesma coisa utilizando o ponto final. Então, que estamos com a primeira gravação, aprender a Ou a vírgula. Desloco-me para a frente com o ponto final e desloco-me para trás com a vírgula. Se eu quiser, por assim dizer, avançar mais, portanto, eu usando as setas para a frente e para trás, a vírgula e o ponto final, eu avanço, mas avanço pouquinho. Se eu quiser avançar mais, posso utilizar com qualquer uma destas teclas o Shift. Portanto, utilizo a combinação do Shift e da seta à esquerda ou à direita, ou então Shift, ponto final ou vírgula. São estas as teclas que nos auxiliam na navegação num ficheiro. Adicionalmente, podemos usar as teclas de Zoom, que são Ctrl 1 para diminuir o zoom e assim poder andar mais no som. O Ctrl 2 normaliza o zoom e a tecla Ctrl 3, ou a combinação de teclas Ctrl 3, vai aumentar o zoom. Vamos recapitular então. Ctrl 1 para o menos zoom, Ctrl 2 zoom normal, Ctrl 3 aumenta o zoom.
Agora imaginamos que eu queria guardar este fecheiro. É verdade que aqui no Audacity temos a opção, como em qualquer programa de edição, guardar como. Mas aqui não vamos fazer dessa maneira. Vamos exportar. Vamos ao menu fecheiro e vamos exportar áudio. Ou então utilizamos o comando Ctrl+Shift+E. Neste caso eu vou percorrer simplesmente o menu fecheiro, como em qualquer outro programa com a tecla Alt. Ficheiro, menu, abrir, ficheiros, fechar-se, guardar, comprimir e guardar, verificar, editar metadado, importar, submenu e exportar áudio, CTRL, Shift I. Exportar áudio. É aqui que nós vamos clicar quando queremos guardar o nosso fecheiro de áudio. E mais daqui a pouco vamos perceber porquê. Porque de facto aqui vamos exportar aquilo que fizemos. Se por acaso queremos também abrir um fecheiro para ouvir ou para editar, não fazemos abrir, mas fazemos importar. Portanto, podemos utilizar os comandos, as teclas de atalho. Ficheiros, Audacity, panel, ver faixa tabela, faixa uma linha não. Com o Ctrl+Shift+I. Selecione no mais ficheiros de áudio, diálogo, nome de ficheiro, caixa de combinação recolhido, edição Alt+N, em branco. Eu vou importar e com Audacity, panel, ver faixa tabela, Ctrl+Shift+E. Exportar áudio, diálogo, nome de ficheiro, Audacity, panel, ver. Portanto, é muito simples, nós podemos utilizar estas teclas de atalho para irmos guardar o conteúdo que produzimos ou então importar áudio para o programa, para ouvirmos ou editarmos. Outra coisa muito importante é o facto de termos aqui, quando tentarmos exportar um fecheiro áudio para MP3 ou para Wave, nós temos aqui o chamado editor de metadados. Normalmente nós não vamos utilizar isto, porque esta ferramenta é utilizada mais por quem produz música. O editor de metadados é uma ferramenta onde nós podemos escrever o ano da publicação da música, os artistas que participaram na gravação, o género, etc. Nós normalmente não vamos utilizar essa funcionalidade, portanto até nos interessa desativar o editor de metadados. Eu vou então aqui mostrar onde é que se desativa isso. Ficheiro, submenu Alt F. Vamos ao menu editar, tecla Alt e depois a seta à direita. Editar, submenu Alt I. Duas setas acima até preferências. Preferências, CTRL+P. E vamos entrar aqui. Audacity indisponível. Dispositivos 1 de 16, nível reprodução 2 vamos de com a 16, seta abaixo agora 0. até Gravação 3 de qualidade 4 interface 5 importar, de 16, exportar. nível 0. Faixa 6 de importar, exportar 7 de 16, nível 0. Ok. Temos aqui importar e exportar. Agora com o Tab vamos desmarcar a caixa referente ao editor de metadados. A minha já está desmarcada, mas eu vou só mostrar qual é a caixa de verificação. Importar, exportar, copiar, normalizar todas as faixas, sempre misturar e reduzir, mostrar editor de metadados antes de exportar, caixa de verificação não marcado Alt+M. Ora bem, é exatamente aqui que nós vamos desmarcar esta caixa de verificação e com isso o editor de metadados deixa de aparecer, porque se ele aparecer pode confundir um pouco e se fazemos escape voltamos à janela do fecheiro e não conseguimos guardar aquilo que produzimos. Se tivermos ali o editor de metadados, temos de estar sempre a fazer Enter para podermos depois colocar o nome e escolher a pasta de destino do nosso fecheiro. Eu vou então até aqui ao botão OK. Representar OK botão. E estou novamente na tabela de faixas aqui no Audacity para continuarmos então a falar sobre este programa. Se por acaso não estivermos a conseguir gravar alguma coisa, é porque provavelmente a nossa placa não está bem configurada ou então não a temos selecionada no Audacity. Sobre as configurações da placa de som não vamos poder falar porque as placas são diferentes e os sistemas operativos também são, por isso não vamos poder abordar aqui todas as situações. Mas as configurações do Audacity para reprodução e gravação estão aqui no menu fecheiro, submenu Alt F. no menu editar, submenu Alt I. preferências, CTRL+P, Audacity, gravação, reprodução, dispositivos 1 de 16, nível 0. Dispositivos, ok? Temos o primeiro item aqui, vamos dar um Tab. Dispositivos, anfitrião, caixa de combinação MMR, recolhido Alt A. Aqui não mexemos porque é o dispositivo preferencial para reprodução de som. Dispositivo, caixa de combinação altifalantes 3 Behringer USB, recolhido Alt D.
Aqui está, no meu caso, o dispositivo selecionado para reproduzir. O NVDA não lê esta janela na totalidade, portanto não diz que é reprodução, mas é intuitivo. Se usarmos o NVDA, podemos perceber que estamos a falar de uns altifalantes, estamos a falar de um dispositivo de saída. Se estivermos a falar de uma entrada de linha ou de um microfone, estaremos a falar logicamente da entrada e vamos dar a configuração que nós queremos. É um pequenino defeito aqui do NVDA que com os JAWS não se verifica. Dispositivo, caixa de combinação, entrada de linha 3DG recolhido Alt V. Eu dei mais um tab e apareceu-me aqui o dispositivo de gravação. Portanto, esta é a primeira coisa que temos a fazer se não estivermos a conseguir gravar. Se mesmo assim não resultar, temos de ir provavelmente às configurações do nosso computador, configurações específicas da placa e então fazermos as alterações necessárias. Canais, caixa de combinação 1 mono recolhido Alt N. Eu dei mais um tab e apareceu aqui a configuração dos canais. Podemos escolher entre mono e estéreo. Eu normalmente, como gravo muita voz no Audacity, tenho a gravar em boa qualidade, mas em mono, porque o meu microfone que eu uso habitualmente para o Audacity é mono, portanto, para poupar espaço em disco, eu tenho assim configurado. OK botão. E dou aqui OK. Panel, ver faixa tabela, faixa uma linha não selecionado.